Olá, bom dia. Muito obrigado, senador Confúcio. Cumprimento ao senhor, cumprimento ao senador Esperidion Amin, ambos reconhecidos defensores da infraestrutura nacional, além de outros temas importantes, e por meio do qual cumprimento a todos os presentes e que acompanham online. Represento aqui o setor ferroviário brasileiro, transporte ferroviário de cargas, o setor que reúne 14 malhas no Brasil, 30 mil quilômetros de ferrovia, e essas ferrovias que transportam 90% do minério brasileiro, 40% dos produtos agrícolas, ou seja, as forças motrizes da balança comercial brasileira perpassam pelas ferrovias, e grande parte da competitividade brasileira decorre da eficiência e das tarifas baixas cobradas nas ferrovias. As ferrovias são mais seguras, são mais eficientes, são mais sustentáveis. Só a título de exemplo, uma ferrovia emite 80% menos gases do efeito estufa por tonelada transportada do que o modo rodoviário. Então, é uma solução nesse momento de transição energética pelo qual o Brasil passa. E é um senso comum, né, de todo brasileiro que é necessário ampliar as ferrovias do país. No entanto, hoje, apesar de prestar um serviço público, né, os investimentos feitos em ferrovias são eminentemente privados. O setor promoveu mais de 170 bilhões de investimento desde a desestatização na década de 90. Só no ano de 2024, senador, 10,3 bilhões de investimento nas ferrovias brasileiras e previsto para os próximos anos mais 45 bilhões. Isso tudo de investimento privado. Então, para a continuidade desses investimentos, é muito importante para o setor a segurança jurídica, é um pilar muito importante para o setor ferroviário, assim, claro, como os demais. Do nosso ponto de vista, em relação à reforma tributária, muitos avanços foram feitos já na Câmara dos Deputados e temos aqui a pontuar, sugerir apenas algumas questões pontuais, específicas em relação ao setor ferroviário, mas que geram bastante impacto nesse ponto da segurança jurídica. Inicialmente, os dois primeiros pontos, ao total trarei 5, os dois primeiros pontos dizem respeito aos regimes, como já foi falado até anteriormente pelo Dr. Mário Povia, o REID e o reporto, né? O REID é o Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento da Infraestrutura. A emenda constitucional 132 manteve esse regime, e o PLP tratou do tema, mas não abordou a questão da limitação temporal para o usufruto. O que a gente traz aqui como proposta, apenas um ajuste pontual para dar mais segurança jurídica, para que seja mantido o disposto no Decreto 6144 de 2007, que é a previsão da contratação até 5 anos após a habilitação. Então, a empresa se habilita, tem a partir dali 5 anos para contratar, e a partir da contratação é que passa a valer o REID. Já em relação ao reporto, segundo ponto, o PLP replicou o prazo do reporto, fazendo a menção da sua validade ali até 2028. Também, como foi falado anteriormente pelo meu antecessor Mário Povia, há uma discussão se, de fato, será necessário ampliar ou não esse prazo do reposto de 2028 e, caso não se entenda tempestivo nesse momento fazer essa discussão de ampliação ou não, a gente entende importante retirar do PLP 68 esse prazo até 2028, já que a lei ordinária respectiva já faz menção a esse prazo. Então, posteriormente, no momento adequado para fazer essa discussão se prorroga ou não, seria mais fácil alterar uma lei ordinária que tem um quórum menor do que ter que alterar a lei ordinária e a lei complementar. Então, nossa sugestão seria apenas retirar essa menção ao prazo de 2028, já que a lei ordinária já faz essa menção. O terceiro ponto trazido pelo setor diz respeito à desoneração de bens de capital. A emenda constitucional também, 132, também previu a desoneração ali por 3 meios distintos, e a Câmara dos Deputados condicionou a desoneração a um ato conjunto no Comitê Gestor e do Executivo a ser editado até 1º de janeiro de 2027. O grande receio do setor é que não se sabe o que será feito caso não seja editado esse ato até esse prazo determinado pela lei. Há um risco iminente. Então, a gente traz a proposta, apenas uma pequena variação do texto, para que, caso não seja editado esse ato conjunto até 1º de janeiro, que a medida da desoneração fique vigente até a edição desse ato, para dar mais segurança também, novamente, ao setor. O quarto ponto, dentre os 5, é o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A gente traz aqui 3 pontos em relação a questão do reequilíbrio, que
é um direito, né, das empresas que contratam com o poder público, é algo essencial, e foi inserido na Câmara dos Deputados um dispositivo fazendo exigência à regularidade fiscal e trabalhista para obtenção para requerimento de reequilíbrio. A gente entende que não faz sentido, já que é um direito, né, das concessionárias, exigir essas regularidades, até porque, no caso das ferrovias, as ferrovias perpassam por, às vezes, centenas de municípios, e essa regularidade tem que ser comprovada por cada município. Então, é um custo administrativo enorme para o levantamento dessas certidões e que não fazem sentido, ao nosso ver, serem exigidas para o reequilíbrio. Outro ponto é a retirada da limitação de pedidos de reequilíbrio anteriores às prorrogações contratuais. Estamos agora em fase de discussão da prorrogação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântida e logo em seguida teremos outras rediscussões de prorrogação contratual, que são temas complexos, que envolvem devolução de trechos, envolve indenização, envolve uma série de temas importantes, e talvez colocar aqui essa exigência de discutir todos os reequilíbrios antes da prorrogação antecipada dificulte mais esse processo. Então, a gente solicita apenas essa retirada e, por fim, também, como já mencionado anteriormente, as medidas cautelares, né? Atualmente, o PL prevê reequilíbrio de forma provisória, mas a gente entende que dá para melhorar essa redação para que fique claro a possibilidade de reequilíbrio cautelar, para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E, por fim, o último ponto, senador, diz respeito aos créditos acumulados de PIS e COFINS. Não há prazo previsto para o aproveitamento desses créditos, o que traz um risco ao setor desse prazo ser entendido como aqueles 5 anos, né, o prazo quinquenal. Nossa proposta aqui, então, é apenas deixar claro que essa limitação temporal de 5 anos não se aplica aos créditos acumulados de PIS e COFINS do setor. E, por fim, senador, trago aqui também, como em agradecimento à CNT, que possibilitou a ANTF estar presente nessa audiência hoje, apenas representando que a CNT traz mais 8 pontos de ajustes do PLP, que a gente faz questão de defender também, trazer aqui por escrito para o senhor e para os demais, para que possa ser levado em consideração. Agradeço a possibilidade de participação.